Oi, meu nome é Helena, tenho 38 anos, sou linda, brasileira, apesar de ter nascido na Espanha. Vim para o Brasil com 1 ano de idade, então me considero mesmo filha da terra. Quando me olho no espelho, o que mais chama a atenção em mim são os melões fartos, a cintura bem desenhada e o olhar que aprendi a usar sem pressa quente, como o sol que entra pela janela do meu quarto. Tem coisa que a gente nunca planeja, mas quando acontece, entra sem bater. É como uma porta mal fechada que se abre com o vento. E quando entra, vai fundo, atravessa a pele, pensamento, até mexer com o que estava quieto há anos. E o pior, ou melhor, é que a gente sente e deixa ficar. Bom, deixa eu contar como tudo começou. E foi de um jeito que, sinceramente, nem eu imaginava. Criei meu filho sozinha, o João. Hoje, ele tem 19 anos, cursa engenharia e sempre foi centrado. Nunca trouxe namorada, nem deu trabalho. Guarda o que tem com zelo, como se fosse ouro. Nunca liguei para isso. Até começar a perceber o quanto ele cresceu. Ultimamente, meus olhos têm se detido demais nos detalhes. E eu, que achava estar imune, comecei a sentir algo diferente e perigoso. Moro no interior do Paraná, numa casa simples, mas cheia de histórias. Meu quarto fica no final do corredor e, vez ou outra, deixo a porta entreaberta, como quem quer ventilação ou uma visita sem convite. João costuma passar de toalha, distraído, e eu finjo estar mexendo no celular, mesmo sabendo bem o que meus olhos estão buscando. Foi numa tarde abafada, daquelas que até os móveis suam, que ele chegou da faculdade com a camisa grudada no peito e os olhos mais baixos que o costume. Jogou a mochila no canto e foi direto tomar banho. Fiquei observando de longe, deitada no sofá com a blusa um pouco erguida e as pernas nuas. Não era intencional, juro, mas também não impedi. Ouvi o barulho do chuveiro e não sei porquê, fui até a cozinha pegar um copo de água. Passei pelo banheiro e a porta estava entreaberta. O vapor saía, denso como um convite sussurrado. Meu coração acelerou. Era errado pensar, eu sei, mas algumas vontades não pedem licença. Elas entram, sentam e fazem morada no pensamento da gente. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Ele mal me olhou nos olhos e eu fingia cortar o frango como se fosse um ritual delicado. Cada gesto dele, cada toque involuntário no meu braço estava diferente. Havia tensão no ar e não era só pelo calor. Era como se algo tivesse despertado, mesmo sem palavras, mesmo sem gestos claros, mas estava ali. Mais tarde, fui para o meu quarto e deixei a porta só encostada. O ventilador girava preguiçoso e minha camisola colava no corpo. Não sei se foi o vinho ou a carência acumulada de anos. Mas quando ouvi os passos dele no corredor, meu corpo já tinha decidido por mim. Fingir sono era mais fácil que explicar o que eu sentia. Só não imaginava que ele fosse parar na minha porta. A porta ficou ali, meio encostada. O ventilador rodava devagar, espalhando o cheiro do meu creme com um toque de jasmim. Ouvi os passos dele mais próximos, hesitantes, como quem anda em terreno que não conhece. O coração batia alto no meu peito, como se chamasse por algo que eu mesma tentava calar. O lençol escorregou um pouco, revelando a curva do meu quadril. Ele parou na entrada, não disse nada. Ficou só ali, como quem observa uma paisagem pela última vez antes de atravessar. O corredor atrás dele estava escuro, mas o rosto dele, iluminado pelo abajur do meu quarto, dizia mais do que palavras. Não era mais o menino que eu criava. Era um homem parado ali, me olhando como se visse algo que sempre esteve escondido. Meu corpo reagiu antes da razão. As pernas se moveram levemente, como se quisessem abrir caminho para o que estava por vir. Uma corrente de calor me subiu pelas costas e minhas mãos se inquietaram sobre o lençol. Ele entrou. Fechou a porta com o mesmo cuidado de quem não quer acordar ninguém, ou de quem sabe que o silêncio é o maior cúmplice. João se aproximou devagar. Sentou na beirada da cama, tão perto que o calor da pele dele parecia tocar a minha, mesmo sem encostar.
Nossos olhos se encontraram e não havia mais mãe e filho naquele instante. Só duas vontades represadas há tempo demais. O ar entre nós ficou espesso, carregado de algo que não se explica, só se sente. Meu braço roçou no dele. Um simples toque, mas foi como se um raio passasse entre nós. Olhei para sua boca, ele olhou para minha pele. Não precisava dizer nada. O tempo parou e o mundo lá fora perdeu a importância. Tudo o que existia era aquele momento e a sensação de que já não dava mais para voltar atrás. As mãos dele, grandes e firmes, tocaram de leve a ponta do lençol. Um gesto simples, mas que dizia tudo. E eu, sem forças para negar, deixei que ele puxasse. Meu corpo respondeu com um arrepio, daqueles que não são de frio. Era como se a alma estivesse prestes a atravessar uma porta que sempre esteve trancada. Nos olhos dele havia uma mistura de medo e desejo. Nos meus, uma permissão silenciosa. Tudo foi acontecendo como num sonho. Um toque, um suspiro, um encaixe de intenções. E ali, no escuro do meu quarto, entre sombras e sussurros, algo aconteceu. Algo que não era para ter acontecido. Mas aconteceu. E depois disso, nada mais seria igual. O silêncio que veio depois não era constrangido, era denso, como se o ar carregasse lembranças de tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu deitada, ele ao meu lado, ainda com a respiração descompassada. Olhei para o teto, mas era como se ainda sentisse ele dentro de mim, não só no corpo, mas nas ideias, na alma, no que ficou suspenso no ar. Quando ele veio, não pediu passagem, só encontrou o espaço certo e se encaixou como se já soubesse o caminho. Foi algo que meu corpo entendeu antes da mente, como se aquela dança silenciosa já estivesse ensaiada há muito tempo. Não era só toque, era algo mais fundo, mais quente, mais verdadeiro do que eu queria admitir. Ele se virou de lado e me olhou como se perguntasse, sem dizer, se aquilo era real. Meu peito subia e descia devagar, e eu só respondi com um sorriso calmo, daqueles que dizem, fica. Foi entrando devagar, rompendo o silêncio e abrindo espaço onde antes só havia espera e segredo. E isso mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. O tempo passou sem pressa naquela madrugada. Nossos corpos conversaram mais do que nossas bocas. Não precisou forçar. Meu corpo cedeu, se abriu como flor que sabe exatamente quando é a hora de florescer. E ele, atento a cada gesto meu, parecia entender cada respiro como um novo convite para ficar ali. Mais um pouco. A cada avanço, sentia como se algo dentro de mim fosse sendo preenchido, como um vazio antigo encontrando abrigo. E eu, que me acostumei com o peso da solidão, comecei a achar que talvez nem tudo estivesse perdido. Havia algo nele no olhar, no jeito que me fazia lembrar do que é ser tocada de verdade, por dentro e por fora. Ele entrou como quem volta para casa depois de muito tempo firme, decidido e como se sempre tivesse sido seu lugar. E eu deixei. Não lutei contra o desejo, nem contra a culpa. Às vezes a vida empurra a gente para beiras que a gente jurou nunca pisar. Mas quando pisa, sente o calor, sente a vertigem, sente que é tarde para recuar. Na manhã seguinte, nos olhamos em silêncio na cozinha. Ele com o café, eu com o cabelo preso e o corpo ainda lembrando. Ninguém falou sobre o que houve e não precisava. Entre nós, agora havia algo selado, íntimo, proibido e ao mesmo tempo inevitável, porque algumas coisas não são planejadas, só acontecem e depois marcam para sempre.